paz do Senhor Jesus Cristo, Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, Deus santo de poder e glória, te apresento, Senhor, essa mensagem em tuas mãos, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Que eu venha diminuir para que o Senhor venha estar crescendo em minha vida, Senhor. Eu dependo de Ti, dependo das revelações em Cristo, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso. Nos ajude, meu Pai, na ministração dessa palavra. Sem Ti nada posso fazer, meu Deus querido, Deus de poder e glória. Que vidas venham estar sendo restauradas, libertas, Senhor, transformadas pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, livrai-nos de todo mal, Senhor, da glória, Senhor querido, para a glória ao Pai, para o Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, para Deus Pai. Hoje o tema da mensagem é acerca do trono da graça. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Como alcançar intimidade com Deus vivo? Como chegar com confiança ao trono da graça? Através do joelho dobrado, através de uma disciplina, oração 3 vezes ao dia, ler a palavra de Deus pela manhã e pela noite e cultuar a Deus todos os dias da sua vida. Dessa maneira, você chegará ao trono da graça. Porque Deus não se agrada que você olhe para Ele. Deus é um Deus que se manifesta de forma invisível. Você precisa ter a visão. Deus, Ele usa os vasos. Quem são os vasos? Aqueles que praticam essa disciplina. Lê de noite, oração televisão e cultua todos os dias. Então Deus te usará como vaso. Ele falará na sua boca. Ele usará a sua boca como instrumento. Quando você acha que é você que está falando, é Deus que está te honrando, falando através de você. Por isso você precisa estar perceptível à voz de Deus. Deus se manifestará na sua vida. E a forma de chegar ao trono da graça, Isaías contemplou a visão, contemplou Deus assentado no sublime trono, no trono da graça. Deus santo em poder e glória, e os serafins, o séquito do Senhor enchia o templo, a comitiva do Senhor enchia o templo. Que templo? O próprio Deus. Jesus é o templo onde você agrega pela palavra de Deus, é
é o templo. Jesus, ele diz: eu destruirei e 3 dias construirei outro templo. Presta atenção na mensagem. Eles estavam todos os dias no templo, em um lugar específico, a qual cultuavam a Deus, e também cultuavam a Deus pelas casas, com cânticos espirituais, com a palavra de Deus. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por isso, meus amados irmãos, cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, porque todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Grandes, pequenos, ricos, pobres, comparecerão perante o trono branco e serão julgados pelo Senhor. Porém, nenhuma condenação há para a igreja. Por quê? Porque a igreja estará do lado direito do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apartará para a esquerda os bodes, apartará para a direita as ovelhas. Deus santo e poder e glória. Diante do trono branco, todos nós chegaremos. Tem muitas pessoas que acham que chegarão ao trono da graça ao olhar para o trono. Tem muitas pessoas que acham que conversam com Deus sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar continuamente a face do Senhor. Você não conseguirá ter intimidade com Deus, mas intimidade com Deus é busca, é fervor, é obediência, e você verá a glória de Deus. Jesus é fiel. Consegue compreender esse mistério? A graça nos foi dada, não aniquila a graça de Deus. Caso contrário, Cristo morreu de balde, desde que a graça não me faça um pecador. Não é inventar regras, mas é não pecar de maneira alguma, não concordar com a dissolução. O que é dissolução? É a falta de equilíbrio, é a falta de decência. Isso é a dissolução. Caso contrário, graça já não é graça. O único pecado que não tem perdão ao término da sua vida é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Saulo, ele blasfemava contra o Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. É aqueles que querem bloquear o Evangelho. É aqueles que querem bloquear a obra, o ministério muito mais glorioso do Espírito Santo. Saulo perseguia o ministério mais glorioso do Espírito Santo. Ele perseguia, estava a ponto de querer matar os cristãos. Estava indo a caminho de Damasco com uma carta autorizada para prender os cristãos. Porém, Jesus Cristo Nazareno parou no meio do caminho e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Espírito Santo, o ministério do Evangelho, o ministério do cristianismo, essa pessoa entra no leito de enfermidade. Porque o amor de Deus não pode ser pequeno, o amor de Deus não pode ser negligente, o amor de Deus não é leviano, não falha, é sofredor. Saulo, enfermo. E agora ele tem uma escolha: ou rasga o seu chamado, seu apostolado, e vai ser condenado sem perdão, réu de pecado eterno, ou aceita a chamada e vira um dos maiores apóstolos que já teve nessa terra. Ele plassuriande que menessa la plachera de comanassa la mande comanaga suriande que menessa. Por isso, se você está bem aí agora, blasfemando contra a obra de Deus, é melhor você parar agora, ou Cristo te parará no meio do caminho. E se você não se arrepender no leito de enfermidade, morrerá sem perdão em vida, morrerá enfermo sem perdão, porque uma pessoa não pode estar bem sem perdão nessa terra. Não tem como você ficar saudável sem perdão nessa terra, porque uma pessoa sem perdão, ela vai decaindo na saúde. Por isso, meus amados irmãos, se você está bem, aproveite agora para se consertar com Cristo, para que você venha ter vivência e ter a vida eterna. Toma posse agora da vida eterna na sua vida. Não brinque com Deus. Quantas pessoas foram parar na cadeira de roda, quantas pessoas pararam enfermas, definharam numa cama de hospital, porque perseguiam a obra de Deus. Um filósofo muito famoso chamado Francês Baldani, ele perseguiu a obra de Deus, blasfemou e foi parar enfermo em uma cama. Se ele aceitou a Cristo e foi salvo na enfermidade, eu não sei. Ou se ele morreu sem perdão pela blasfêmia contra o Espírito Santo, eu não sei. Em Romanos capítulo 10 vai dizer: não diga quem subirá ao céu, e não diga quem descerá ao inferno. Porque a lei da fé, a lei do amor é imprevisível para salvar. Quem você acha que vai ser condenado é salvo, quem você acha que vai ser salvo é condenado. Por isso eu te pergunto: você está vivo? Se você está vivo com saúde, coloca a tua casa em ordem. É agora a hora. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Deus é fiel, Jesus é fiel. Sem Ele nada podemos fazer. Todos os demônios que saiam em nome de Jesus. Todos os demônios que saiam em nome de Jesus. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e graça. Deus Santo de poder e glória. Por isso, meus amados irmãos, intimidade com Deus não vem em simplesmente eu olhar para o céu. Não vem simplesmente
conhecer a Bíblia. Não vem simplesmente, somente em buscar, mas vem primeiro na oração sincera. Porque o sincero salvar-se-á, mas os perversos cairão logo. Jó 35, verso 14. Perante o Senhor está o juízo, espera dele. Disse o Senhor para Jó, no término da sua provação. O mundo nos imporá provações. Por isso, meus amados irmãos, nós precisamos ser firmes, ser fortes em meio às provações. Em momentos que você vai receber e não vai conseguir receber, em momentos que você vai para um lugar evangelizar e não vai conseguir evangelizar, em momentos que você fará planos e não conseguirá concretizar os seus planos, não porque Deus te desamparou ou porque você perdeu a guerra por causa das provações. Mas a fé é essa, a fé que resiste em meio às provações, que não abandona o barco, que não abandonam a Jesus, mas que perseveram, porque todo aquele que persevera tem a Cristo e tem a Deus, consegue compreender esse mistério. Jesus não abandonou nem quem estava no Hades, ele foi lá e apregou, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no seio da terra, o Filho do Homem também passará. Jonas pregou no Hades, em espírito, ele foi lá, pregou no Hades, ele sentiu a presença do inferno, na angústia eu clamei o Senhor das profundezas do inferno. Consegue compreender a graça de Deus, o amor de Deus, que se precisar ele ainda resgata lá no Hades, mas a pessoa paga pelos seus pecados no Hades, onde não tem água, não tem comida. O rico dizia: Pai Abraão, molhe um pedaço na ponta da minha língua, porque estou com muita sede nesse lugar. Jesus é fiel. E o pai Abraão disse: filho, ou seja, aos filhos do diabo e aos filhos de Deus, aos filhos de Abraão e os filhos da carne. Jesus disse para Zaqueu, ele também é filho de Abraão. Hoje a salvação entra nessa casa. Disse para uma mulher que andava corcunda, Jesus impôs as mãos sobre a cabeça dela e disse: essa também é filha de Abraão. Até das próprias pedras Jesus pode suscitar filhos a Abraão. Abraão chama o rico de filho. E ele vai acrescentar os que estão aí. Os que são de lá, perdão. Ou seja, de lá do fogo e enxofre. Não podem passar para cá. Ou seja, há pessoas que estão lá, mas não são do lago de fogo e enxofre. Porque se arrependeram com a última pregação. A última pregação não vem nessa terra. Morreu o sexto juízo. A última pregação
vem no Hades se você não blasfemar contra o Espírito Santo. Se você não ser um inimigo do Evangelho. Paulo disse: eu fui colocado para a defesa do Evangelho. Se você defende o Novo Testamento, se você nasceu de novo, tomou posse da vida eterna, não tem como você blasfemar contra o Espírito Santo. Se você está enfermo e está com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, porque uma pessoa que blasfema na carne é enfermidade contra o Espírito Santo, continua blasfemando, perseguindo a obra de Deus, como Saulo, virou Paulo, os maiores missionários já pisou nessa terra, depois do Cristo. Se você está enfermo e acha que blasfemou, ainda há esperança. Porque não é quem blasfemou, é quem blasfemar. Porque a Bíblia diz, não pode contradizer, enquanto há vida, há esperança. A esperança para a árvore que foi cortada é agora. Deus Santo e poder, glória. Então, glória para Deus, glória para Jesus, porque o seu milagre está aí, está chegando. Eu estou vendo pessoas tomando posse do milagre. A virtude estava com Jesus, que era as mãos de Deus no ministério dele, para a glória de Deus. Ele disse: o Pai é glorificado em mim e eu sou glorificado no Pai. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então você não pode olhar, querer ver Jesus. Ele aparecerá de forma invisível para você. E quando ele quiser se manifestar, como manifestou para Daniel, como manifestou para João, ele se manifestará. Mas ele não aparece assim, todas as vezes de forma glorificada. E os seus profetas, e os seus profetas prosperarem. Deus dos vasos, o Deus invisível. Você precisa estar sensível à voz de Deus e não confiar em qualquer voz, mas confiar na voz da verdade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida. Último lembrete: Deus, ele se manifesta na sua aflição. Na sua aflição, ele se revela aos seus ouvidos. É no momento que você está aflito, angustiado. Você clama a Deus. E ele se manifestará nos seus ouvidos. Amém? Fico com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando, consagrando a Santa Ceia do Senhor para a glória de Deus. Deus Santo de poder e glória. Senhor, meu Deus e meu Pai fiel, te apresento essa palavra em tuas mãos. Que vida Deus está recebendo a bênção e a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Você consagre o vinho, o pão. Em 1 Coríntios capítulo 11, a ceia do Senhor. Você lê o capítulo da ceia, consagrando o vinho e o pão. E você que batizou, está fechado com Cristo, não tem outro Deus estranho, você pode tomar ceia, você que está na fé. Amém? Examine o homem a si mesmo. Por causa disso, há muitos doentes e enfermos entre vocês, por tomarem a ceia indignamente. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo a bênção, a vitória, a aliança de Deus, a renovação de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, aquele que toma a ceia tem vida em vós mesmos. Deus abençoe a sua vida. Mão direita ao coração, esquerda aos céus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, assim seja. Assim que a comunhão do Espírito Santo com todos vocês, todos digam amém. Leva a tua bênção em nome de Jesus Cristo.